É interessante que o presidente Lula, aliás, à época, presidente eleito Lula, ele não tinha nem tomado posse e foi convidado pelo presidente da França, da República Francesa, Emmanuel Macron, com honras de chefe de Estado, quando Jair Bolsonaro ainda era o presidente da República. Né? Interessante isso. Interessante o presidente Lula ter voltado da China com 15 acordos bilaterais assinados no valor de 50 bilhões de reais em comunicação, ciência, tecnologia e agricultura, o maior acordo bilateral da história, da história do Brasil. Agora, em Portugal, mais 13 acordos bilaterais. Ninguém para esse homem é uma máquina de acordo. A língua dele. Esse homem é uma máquina de acordo, ninguém consegue parar esse homem, né? No alto dos seus 77 anos, não é uma máquina de fazer acordos bilaterais, recordes com nações em todo o mundo. Então, primeiro, parabéns, quero cumprimentar o presidente da República, o nosso chefe de Estado, por essas viagens, por esses acordos que estão trazendo dezenas de bilhões de dólares em retorno para o Brasil. Não tá fácil a vida do passador de pano. Por quê? Porque essa viagem do Lula para a China não foi... ela não foi caracterizada pelos acordos, ela foi caracterizada por um show de horrores nos discursos do presidente Lula, que das duas uma, ou ele é um gênio e está fazendo alguma coisa que ninguém está entendendo, é um gênio incompreendido, ou ele é uma pessoa totalmente ignorante a respeito do contexto da guerra. Ele chegou a dizer que a culpa era da Ucrânia e da Rússia, como se a Ucrânia tivesse alguma culpa de ter sido invadida, né? Ele chegou a fazer uma sugestão para o presidente ucraniano de não, vamos resolver essa guerra, dar lá um território para a Rússia, ou seja, né, ele quer que a Rússia perca a guerra e resolva a situação, né, como se não tivessem morrido várias pessoas, inclusive civis, idosos, hospitais tivessem sido atacados, como se a gente não tivesse uma condenação, já uma decisão, mandado expedido pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, contra o presidente Putin por crimes de guerra, inclusive com uso de tortura. A gente tem denúncias de decapitação, ou seja, o presidente Lula se caracterizou por pagar um mico diplomático em todo o ambiente diplomático. Vários países perceberam essa vergonha que o presidente Lula fez. E ainda há quem defenda. Mais do que isso, na sequência nós tivemos, recebendo aqui no Brasil, o ministro russo, Sergei Lavrov, que disse para todos, né, para todos entenderem que Brasil e Rússia têm, ou os presidentes de Brasil, os líderes de Brasil e Rússia, têm a mesma visão global. Veja só que ele disse isso numa viagem que vem para o Brasil e na sequência vai para Cuba, Venezuela e Nicarágua. Qual é a mensagem que é passada para o restante do mundo a respeito do governo brasileiro? O Brasil sofre a possibilidade de fechar portas com os Estados Unidos, com países importantes da Europa, em decorrência da desastrosa sequência de discursos do presidente Lula, que o nosso amigo Léo aqui não enfrenta. Ele fica falando de acordo comercial. Por quê? Porque a vida do passador de pano não tá fácil, tem que sabonetar, tem que ter um subterfúgio, tem que ter algum argumento para não enfrentar essa questão. O Brasil hoje ainda é uma vergonha, tem se tornado uma vergonha com os discursos do presidente Lula, por isso é que está entrando na Europa pelo cantinho, por Portugal, porque não vai ser bem recebido nos outros